O astro do Super-Homem, Henry Cavill, teve uma ereção durante o set, enquanto Gucci Mane não conseguiu nem ficar acordado para sua cena erótica. Hugh Jackman descobriu da maneira mais difícil que uma bexiga cheia e uma Broadway ativa não combinam, enquanto Martin Short, por outro lado, teve que lidar com o constrangimento de andar pelo set com o membro inferior para fora do calção. É um contratempo atrás do outro, e nós cobrimos tudo no vídeo de hoje. Portanto, sente-se e divirta-se enquanto mostramos todas as loucuras que aconteceram com atores que esqueceram que as câmeras ainda estavam rodando. Começando com o nosso favorito dos fãs, Patrick Swayze. Já houve muitas cenas icônicas de dança suja na internet, mas é difícil esquecer uma cena em particular que se destaca como absolutamente clássica. Com Baby e Johnny, interpretados por Jennifer Grey e Patrick Swayze, você se lembraria instantaneamente da dança brincalhona e paqueradora enquanto sincronizavam os lábios um com o outro ao som de Love is Strange, de Mickey e Sylvia. Havia essa química, a energia e a diversão de tudo. É o tipo de mágica que não pode ser roteirizada. E como se vê, não foi roteirizada de forma alguma. Curiosamente, essa cena icônica não fazia exatamente parte do roteiro do filme. Originalmente, era apenas um exercício de aquecimento para os atores Jennifer e Patrick. Algo para ajudá-los a se soltar e entrar no personagem antes do início das filmagens. Os atores estavam simplesmente brincando e se divertindo com isso. Felizmente para nós, o diretor Emile Ardolino achou que seria divertido começar a rodar as câmeras de qualquer maneira, sem avisar os atores. E vendo o quão perto as câmeras geralmente acabam chegando deles, acho que todos concordamos que a dupla simplesmente decidiu entrar na brincadeira sem sair do personagem, quando perceberam. A maneira como eles se dedicam ao momento parece tão real, porque não precisaram ensaiar até a morte, ou coreografar com precisão. Enquanto Jennifer e Patrick nos proporcionaram um momento mágico, vamos ver o que aconteceu quando Ryan Reynolds foi pego de surpresa por seu colega, que fez uma pegadinha com ele enquanto as câmeras ainda estavam rodando. Ryan Reynolds. Vamos ser sinceros, filmar cenas de sexo na frente de uma equipe completa já é bastante estranho. Mas sabe o que é ainda mais horrivelmente estranho? Ter que passar mais tempo do que o necessário durante a filmagem, ou ter que refazer as cenas por causa de alguns pequenos erros. Mas para o astro de Deadpool, Ryan Reynolds, não foi por causa de um erro. Foi mais o resultado do senso de humor malicioso de Olivia Wilde. Ryan compartilhou a história durante sua participação no The Tonight Show with Jay Leno, contando cada detalhe desse momento maluco na tela. Ele disse: "Então na cena, ela está sentada lá, e eu tiro a blusa dela, tiro o sutiã dela, e ela está com aqueles adesivos, mas ela desenhou esses adoráveis rostinhos sorridentes neles." Aparentemente, Wilde achou que desenhar carinhas sorridentes em suas calcinhas deixaria Ryan desprevenido, e essa brincadeira funcionou muito bem. De acordo com Ryan, ele esqueceu todas as falas da cena, não apenas do filme, mas de todos os filmes que ele já fez. Depois veio o pânico enquanto Ryan tentava se recuperar de seu inesperado surto de amnésia. Mas a brincadeira estava longe de terminar. Wilde tinha mais de onde veio isso. Ryan contou: "Em algum momento da cena, ela pega minhas mãos e as coloca em seus seios." Ryan disse que tirou as mãos, e quando olhou para baixo, viu dois rostos sorridentes gigantes nas palmas das mãos. Ele não tinha ideia do que fazer naquele momento, mas seus reflexos assumiram o controle da maneira mais involuntariamente cômica possível. Em suas palavras: "E eu, reflexivamente, como um idiota, coloquei minhas mãos de volta em seus seios." Alguns usuários online reagiram a esse momento hilário, dizendo que ele deve ter ficado traumatizado com a situação, pois é um ator sutil, que nunca faz ou diz nada estranho ou embaraçoso. Não é todo dia que o famoso anti-herói da Marvel, de raciocínio rápido, fica sem palavras. Mas a brincadeira de Wilde conseguiu fazer o truque. Mas deixe que Ryan Reynolds faça seu charme e humor, que os fãs adoram. E se um anti-herói como Deadpool pode ser colocado em uma situação como essa, então até mesmo a criptonita do Super-Homem pode ser real. E para Henry Cavill, ela veio na forma de um momento estranho no set que o deixou com o rosto vermelho. Henry Cavill. Bem, parece que nem mesmo o Super-Homem consegue deter certas forças da natureza. O famoso ator do Super-Homem, Henry Cavill, revelou que teve uma ereção no set de filmagem, o que o colocou em uma situação bastante embaraçosa durante seus primeiros dias como ator. Isso aconteceu durante a filmagem de uma cena íntima para o filme The Tudors, o que levou a um pedido de desculpas incessante à sua colega de cena por ter tornado as coisas estranhas. Mas como isso chegou a esse ponto? Vamos fazer um rápido retrospecto. Cavill admitiu em uma entrevista à Men's Fitness: "Isso só aconteceu comigo uma vez e foi muito embaraçoso." Ele explicou como, durante a cena, seu colega estava em cima dele, e a situação começou a se agravar. Ele disse: "Uma garota tinha que ficar em cima de mim. Ela tinha seios espetaculares, e eu não tinha arrumado minhas coisas em uma posição inofensiva. Ela estava basicamente se esfregando em mim e, ficou um pouco difícil." O que se seguiu foi uma série de desculpas profusas de Henry,
que estava mortificado pelo que acabara de acontecer. Realmente não é bom quando você está em um ambiente de atuação profissional e alguém fica com tesão, e Henry concorda que isso não é aceitável. Ele também aproveitou a oportunidade para falar sobre o lado menos glamuroso de filmar cenas íntimas. Embora os telespectadores possam ver esses momentos como algo quente, a realidade para os atores não chega nem perto disso. Você não pensa em cenas de sexo como mostrar sua bunda para a nação, disse ele. De acordo com ele, não é nada sexy, porque a fisicalidade real é bastante desconfortável. E não é confortável, e você sabe que as coisas não estão acontecendo tão naturalmente quanto deveriam então. As coisas estão, você sabe, há muito disso e isso. Também não é confortável. Ele disse, tudo o que você está fazendo é bater suas bolas contra alguém, e nada está entrando. Além disso, graças a isso, os papéis posteriores de Henry, como a franquia Homem de Aço da DC, vieram com o benefício de um traje de super-herói, completo com um codificador estrategicamente posicionado. Essa camada extra de armadura certamente poupará seus colegas de Man of Steel, como Amy Adam, também conhecida como Lois Lane, de qualquer contratempo. Embora sem dúvida tenha sido constrangedor na época, a disposição de Cavill de rir de si mesmo e compartilhar a história o torna ainda mais compreensível. Até mesmo o cara que interpreta o Super-Homem já teve seu quinhão de momentos embaraçosos. Então vamos pegar leve com Gucci Mane, que decidiu recuperar o sono perdido enquanto estava no set. Gucci Mane. Durante uma entrevista com o diretor de Spring Breakers, Harmony Korine, o tema da infame cena de sexo de Gucci Mane no filme acabou se tornando uma sessão inesperada e hilária. Aparentemente, Gucci adormeceu durante a cena. Sim, você ouviu direito. Ele cochilou no meio da filmagem, deixando todos confusos, divertidos e igualmente surpresos. Para completar, a descrição de Korine fez com que parecesse que Gucci estava realmente fazendo sexo com seu parceiro de cena. Mas isso não pode estar certo se ele continuou caindo no sono durante a filmagem. De acordo com a autobiografia de Gucci Mane, The Autobiography of Gucci Mane, o rapper não estava realmente fingindo cochilar durante a cena quente. Ele estava realmente morrendo de frio. Na cena, seu personagem pode ser visto fazendo sexo com uma mulher, enquanto outra chupa seus dedos do pé. E como se isso não fosse selvagem o suficiente, Gucci acrescentou o ronco à lista de constrangimentos. Ele escreveu: "Eu não conseguia manter meus olhos abertos. Eu estava desmaiado, roncando. Harmony tinha que me acordar para tomar umas doses." Então, o que levou Gucci a dormir um pouco em um momento tão pouco convencional? Os fãs reagiram ao fato, alegando que ele havia se drogado demais e não conseguiu ficar acordado enquanto filmava a cena de sexo. Mas acontece que o rapper tinha uma boa desculpa: exaustão. Antes da filmagem noturna, ele havia se apresentado em um show em São Petersburgo, e a agenda interminável de filmagens não ajudou em nada. De acordo com ele, começamos a filmar às 10 horas da noite até 1 ou 2 horas. Eu estava extremamente cansado, porque Harmony trabalhava por quase 48 horas seguidas, eu acho. Ele também não se conteve ao falar sobre a intensa ética de trabalho de Korine. Embora Harmony seja um amigo próximo e um grande diretor, ele é um chefe difícil. Certifique-se de colocar isso em negrito. Claramente, a maratona de sessões de filmagem do diretor testou a resistência de Gucci, mesmo que isso tenha levado a uma história inesquecível. Apesar do caos, a incursão de Gucci Mane na atuação está longe de terminar. Ele deu a entender que fará mais aparições na tela grande. Portanto, os fãs podem esperar vê-lo novamente. Espero que totalmente acordado da próxima vez. Quanto à soneca em Spring Breakers, é um momento lendário que capta perfeitamente a imprevisibilidade do cinema. Aparentemente, tudo deu certo. E isso pode ser visto na versão final da comédia policial. Somente Gucci poderia fazer com que cair no sono, no meio de uma cena de sexo, parecesse uma jogada de chefe. Nosso próximo ator, no entanto, deve ter ficado tão nervoso durante a filmagem que começou a suar muito. Robert Pattinson. A experiência de Robert Pattinson no set de Maps to the Stars prova o quão desafiador e embaraçoso pode ser filmar cenas de sexo. No drama de 2014, ele compartilhou um momento quente com a vencedora do Oscar, Julianne Moore. Mas em vez de canalizar a mesma confiança que demonstra em sua atuação, Pattinson acabou se afogando em seu próprio suor. Contando a experiência, Pattinson disse ao The Independent: "Eu suo como um louco." Ele também explicou: "Eu estava literalmente tentando pegar gotas de suor para evitar que atingissem as costas dela." Para piorar ainda mais as coisas, sua transpiração abundante não passou despercebida por Moore, que acabou tendo que lhe perguntar: "Você está tendo um ataque de pânico?" Para Pattinson, esse momento será para sempre uma de suas experiências mais humilhantes no set de filmagem. A verdade é que isso é realmente constrangedor, talvez até mais do que adormecer no set. Mas parece que Julianne Moore ficou um pouco assustada com o fato de Pattinson estar suando. A situação ficou ainda mais constrangedora devido às condições em Toronto, onde o filme dirigido por David Cronenberg foi filmado. O calor não incomodou Moore, que permaneceu calma e sem esforço.
mas Pattinson se esforçou para manter a calma, tanto física quanto mentalmente. O ator de 28 anos, que já se sentia constrangido por estar filmando uma cena tão íntima, com uma de suas co-estrelas mais admiradas, sentiu a pressão aumentar à medida que seus níveis de transpiração disparavam. Essa não foi a primeira vez que Pattinson filmou uma cena de sexo, mas certamente reforçou sua aversão a elas. E apesar de ter trabalhado em projetos quentes como Crepúsculo, o ator sempre questionou a necessidade dessas cenas nos filmes. Sua experiência com Moore apenas confirmou o fato de que, para ele, elas podem ser mais problemáticas do que valem. Para Pattinson, Maps to the Stars foi um projeto dos sonhos. Ele pôde dividir a tela com uma atriz do calibre de Moore, o que, segundo ele, foi um grande marco em sua carreira. Mas o encontro constrangedor durante a cena de amor transformou o que deveria ter sido uma explosão em uma lembrança constrangedora que acompanhará Pattinson para sempre. Mas você sabe o que é mais constrangedor do que suar em cima de seu colega? Por que não deixamos Hugh Jackman subir ao palco? Hugh Jackman. As apresentações ao vivo certamente não são um passeio no parque. Se você tropeçar, errar um passo ou esquecer uma fala, a regra de ouro é sempre: o show deve continuar. Mas e se o seu contratempo for um pouco mais úmido? Bem, é aqui que Hugh Jackman entra em cena. De acordo com uma revista americana, o ator enfrentou um momento tão mortificante. Na verdade, ele considera essa a experiência mais embaraçosa de sua carreira. Pelo menos, ele admitiu o fato. Em 1996, Hugh interpretou o exagerado Gaston em uma produção de A Bela e a Fera, com um figurino que incluía calças vermelhas justas e botas na altura do joelho. E não vamos nos esquecer da personalidade de Gaston, o valentão charmoso e arrogante. O papel era praticamente desgastante do ponto de vista físico. Hugh mencionou que as músicas eram bem intensas, com muita corrida, pulos e até mesmo levantar belly. Acrescente um palco quente e um tecido pesado, e a desidratação se tornou um problema durante a apresentação do espetáculo. Hugh teve que beber mais água para se manter hidratado, o que resolveu um problema, mas criou outro: pausas frequentes para ir ao banheiro. Mas o verdadeiro problema surgiu durante uma apresentação, em que Hugh levantou Belly sobre seus ombros. Ele disse: "Eu desço ao palco me preparando para meu primeiro número." Ele explicou: "E eu pensei, eu realmente preciso ir de novo." Aparentemente, a música em questão era o número mais exigente fisicamente do show, requerendo movimentos intensos e potência vocal. Foi quando Hugh percebeu a terrível verdade: os mesmos músculos usados para cantar estavam impossibilitando que ele aguentasse. Congelado em pânico, Hugh teve que fazer uma escolha: parar no meio da música e correr para o banheiro ou arriscar o impensável. Fiel ao credo do artista, ele decidiu continuar. E ao atingir a nota climática da música, ele também fez uma surpresa não planejada para si mesmo, e potencialmente para o público. Hugh admitiu que sabia que isso estava acontecendo. Era terminar a música ou fazer xixi nas calças. Mas em suas palavras: "O show tem que continuar." É um lembrete humilde de que até mesmo as lendas não estão imunes a momentos embaraçosos e, às vezes, tudo o que você pode fazer é rir disso depois. Afinal de contas, o que é um pouco de medo do palco comparado a uma história tão antiga quanto o tempo? Nosso próximo ator, no entanto, teve um momento ainda mais embaraçoso no set, quando vomitou depois de ver sua colega nua. Michael Sheen. Filmar cenas íntimas nunca é fácil, e Lizzie Kaplan se viu especialmente ansiosa quando chegou a hora de filmar um momento vulnerável para Masters of Sex. Era a primeira vez que ela ficava nua na frente de seu colega de cena, Michael Sheen. A cena exigia que Kaplan tirasse o sutiã, pegasse a mão de Sheen e a colocasse em seu peito. Embora estressante, essa parte da filmagem transcorreu sem problemas. O verdadeiro constrangimento veio depois. Kaplan admitiu que estava nervosa antes da cena e que suas mãos tremiam de ansiedade. Ela compartilhou: "Eu estava com medo, principalmente porque ele era meu amigo naquele momento. Em geral, não me comporto dessa maneira com meus amigos." Apesar de seu nervosismo, ela encontrou algum conforto quando percebeu que Sheen estava igualmente trêmulo. Suas mãos estavam úmidas, e ele parecia tão nervoso quanto ela. Mas no momento em que o diretor gritou "corta", as coisas saíram do controle. Para o choque de Kaplan, Sheen foi direto para uma lata de lixo próxima e vomitou. Eles gritam "corta", e ele imediatamente vai até uma lata de lixo e vomita, contou ela. Na época, porém, não foi engraçado. A confiança de Kaplan despencou imediatamente. Felizmente, mais tarde, ela descobriu que ele estava com intoxicação alimentar. Mas, naquele momento, não havia como processar isso de forma lógica. A pobre Kaplan achou que era uma causa e efeito diretos. De acordo com ela, sua autoestima chegou ao fundo do poço. Ela disse: "Percebi que sou um monstro, e que qualquer pessoa que me tocar vai começar a vomitar imediatamente, e é assim que vai ser." Embora ela estivesse brincando, é evidente que a experiência a impressionou. Felizmente,
todas as dúvidas que Kaplan tinha sobre si mesma eram infundadas. Seu desempenho como Virginia Johnson em Masters of Sex, da Showtime, foi aclamado pela crítica, o que lhe rendeu uma indicação ao Emmy e a colocou no topo como favorita dos fãs. Olhando para trás, o contratempo é engraçado e mostra que até mesmo os atores mais refinados enfrentam momentos bizarros e estranhos no set. E embora Kaplan possa ter se questionado no momento, seu charme provou repetidamente que ela é tudo menos um monstro, apenas uma mestre no que faz. Por outro lado, a experiência constrangedora de Martin Short foi muito diferente, pois envolveu uma traição totalmente inesperada por parte de seu guarda-roupa. Martin Short. Todo mundo sabe quem é Martin Short. Ele é o cara conhecido por sua inteligência rápida e habilidades de improvisação. Ele é alguém que combina o timing cômico com sua personalidade maluca. De acordo com sua autobiografia, Martin também desenvolveu uma qualidade de Teflon para resistir a golpes emocionais. Mas mesmo um astro como Martin não está imune a um pequeno constrangimento no set que teve de enfrentar durante as filmagens da comédia cult de 1994, Clifford. À primeira vista, o filme parece ser um filme familiar padrão. Um menino travesso de 10 anos fica com o tio enquanto os pais saem de férias. Mas aqui está a reviravolta maluca que torna o filme menos do que parece. O menino é interpretado, sem qualquer CGI ou efeitos especiais, por ninguém menos que o comediante Martin Short, de 44 anos. Sim, você ouviu direito. Martin teve que criar essa versão hilária e exagerada das travessuras da infância, colocando muitas expressões faciais exageradas para encarnar o papel de seu personagem de 10 anos. E para fazer com que os shorts parecessem mais infantis, houve alguns ajustes cosméticos. A saber, depilação das pernas. Muitas vezes ele tinha as pernas depiladas pelo departamento de cabelo e maquiagem. Mas essa não é a parte mais embaraçosa. Em um determinado dia, enquanto estava no set, Martin decidiu usar cuecas boxer e depilar as pernas como de costume. O que ele não sabia é que seu joystick estava pendurado na lateral o tempo todo. Caramba. Anos mais tarde, durante uma entrevista em que ele contou toda uma experiência com o popular astro da televisão David Letterman, Martin disse que mais tarde perguntou à mulher que o depilou se o joystick estava realmente pendurado. E ela disse a Martin: "Vou lhe dizer uma coisa. Se eu o conhecesse naquela época como conheço, eu teria enfiado essa coisa de volta." O momento foi um clássico de Martin Short, igualmente embaraçoso e engraçado de morrer de rir. E embora a maioria de nós queira enterrar essa lembrança, Short a transformou em mais uma mina de ouro da comédia. E se você acha que isso foi engraçado, espere até ver Channing Tatum dançando, vestindo apenas uma calcinha fio dental. Channing Tatum. Channing Tatum em uma calcinha fio dental e dançando breakdance na frente de Emma Watson parece uma cena saída diretamente do filme This Is The End, certo? Pois é. E o fato é que houve rumores de que Watson saiu do palco por causa disso, apesar de as câmeras estarem rodando. Foi uma atitude pouco profissional e desnecessária, se você observar bem. E você começaria a se perguntar como Channing Tatum teria se sentido logo depois que ela fez isso. Infelizmente, isso era parcialmente verdade. Enquanto corriam boatos de que Watson teria abandonado o set de filmagem após a agora famosa cena do chimpanzé e do canibalismo, Seth Rogen foi rápido em desmentir a fofoca. Segundo ele, a saída de Watson não foi de forma alguma dramática ou pouco profissional. Rogen, que coescreveu e dirigiu a comédia apocalíptica de 2013 com Evan Goldberg, esclareceu o assunto em uma entrevista à GQ britânica. O filme, que conta com James Franco, Jonah Hill, Danny McBride e outros interpretando versões exageradas de si mesmos, foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 126 milhões em todo o mundo. A participação de Watson foi um destaque, mas acontece que uma cena passou dos limites para ela. Então, o que exatamente é essa cena em questão? Bem, foi a parte em que Danny McBride, interpretando um canibal enlouquecido, segurava uma coleira presa a ninguém menos que Channing Tatum, supostamente seu Gimp, enquanto eles faziam uma entrada perturbadora. Watson, que se sentiu incomodada com a intensidade e a vibração da sequência, decidiu ir embora. E, sinceramente, quem pode culpá-la? Canibalismo e coleiras humanas não são exatamente uma comédia leve. Ao falar sobre o incidente, Rogen explicou: "Acho que às vezes, quando você lê algo, quando se trata da vida, não parece ser o que você pensava que era." Mas ele foi rápido em defender Watson, acrescentando: "A narrativa de que ela não foi legal ou profissional de alguma forma é uma grande besteira." Depois da saída repentina do set, Watson voltou no dia seguinte para se despedir e até ajudou a promover o filme. Não há ressentimentos. É apenas uma questão de limites pessoais. Watson simplesmente não estava sentindo toda a vibração de hilaridade canibal que o programa estava tentando retratar. Ela teve que traçar a linha entre o ousado e o simplesmente incômodo, enquanto This Is The End era conhecido apenas por seu humor ultrajante.
E, sejamos realistas, é difícil imaginar alguém que tenha passado por aquela cena sem pelo menos um momento de "o que estou vendo?". No final das contas, Watson lidou com a situação da melhor maneira possível, e a reflexão honesta de Rogen demonstra respeito por sua decisão. É uma história engraçada em retrospectiva, mas também é um aviso para todos de que a comédia, por mais maluca que seja, tem seus limites, dependendo de quem está assistindo ou atuando. Guardamos o melhor para o final, com Jake Gyllenhaal nos dando um bom show sobre como ter uma queda por sua co-protagonista não ajuda a filmar uma cena íntima. Jake Gyllenhaal. É difícil de acreditar, mas ter uma ereção nos sets de filmagem de Hollywood é muito raro. É claro que filmar cenas íntimas pode parecer sexy e quente para o público, mas, por trás das câmeras, são longas e cansativas horas, luzes brilhantes e um monte de coreografias estranhas. Mas, mesmo com tudo isso, às vezes acontecem contratempos. Basta perguntar a Jake Gyllenhaal, que teve sua cota de momentos realmente constrangedores ao tentar filmar cenas íntimas para The Good Girl com Jennifer Aniston. Na comédia dramática indie de 2002, Gyllenhaal e Aniston interpretaram dois amantes presos em empregos sem saída e se envolveram em um caso complicado. Mas qual era a pegadinha aqui? Jake tinha uma paixão enorme por Jennifer, o que fez com que as cenas de quarto não fossem nada profissionais em sua cabeça. Refletindo sobre a experiência no The Howard Stern Show, Jake admitiu que filmar esses momentos foi uma tortura, mas não pelos motivos que você imagina. Ele disse: "Foi uma tortura sim, mas também não foi uma tortura. Quero dizer, vamos lá. Foi como uma mistura de ambos." Ainda assim, a realidade de filmar essas cenas foi muito menos glamurosa do que as pessoas imaginam. Jake explicou que com 30 a 50 membros da equipe olhando para você, as cenas de amor são tudo menos românticas. "Isso não me excita", disse ele. "Na maioria das vezes, é estranhamente mecânico, certo? E também é uma dança, como se você a coreografasse para uma câmera." Para tornar as coisas um pouco menos desconfortáveis, Jake mencionou que Jennifer sugeriu o uso de um travesseiro para que eles se sentissem mais confortáveis durante as cenas no quarto. Jake disse: "Isso foi apenas preventivo e geralmente usado sempre que estamos em um lugar horizontal nesse filme." Ele acrescentou: "Na verdade, acho que foi uma sugestão da Jennifer. Ela foi muito gentil em sugerir isso antes de começarmos." Ele falou sobre como ela foi muito gentil e disse: "Ela disse, estou colocando um travesseiro aqui." Embora a situação possa parecer engraçada, é uma espécie de lembrete de que atuar é, em sua essência, um trabalho, mesmo quando envolve uma intimidade estranhamente encenada. A honestidade de Jake sobre a experiência mostra que, por trás da química que vemos na tela, há apenas dois profissionais tentando passar por um dia de trabalho hilariamente desconfortável. Portanto, da próxima vez que assistir a uma cena de filme quente, lembre-se: para os atores envolvidos, não se trata tanto de paixão, mas sim de travesseiros, iluminação, coreografia, um pouco de constrangimento e, no máximo, a tentativa de manter o profissionalismo, mesmo quando há uma paixão por uma celebridade no meio. Gostou do vídeo? Quer mais emoção? Fique ligado, clicando em qualquer um dos cartões na sua tela, agora mesmo para mais conteúdo emocionante. Até a próxima!